Aí, pessoal de Contas Paralelas, tudo bom com vocês? Nesse vídeo de hoje, eu vou trazer mais um conteúdo de química, né? Dessa vez, propriedades extensivas e intensivas da matéria, né? Não? A gente está quase terminando essa saga, né, de vídeos aqui de propriedades da matéria, né? E hoje eu vou trazer para vocês, no caso, as propriedades extensivas, né? Eu falei extensivas e intensivas, mas hoje são só as extensivas. Acho que as intensivas vão ficar para um outro vídeo, tá? Então, galera, começando aqui, né? Propriedades extensivas são aquelas propriedades que dependem da quantidade, né? Dependem da massa, dependem da extensão. Então, por exemplo, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a primeira propriedade que eu falei para vocês. Ó. A primeira de todas, qual foi? Primeiro, das gerais ainda. Foi a massa, né? A massa. E por que a massa é propriedade extensiva? Porque, cara, a massa depende da massa, né? Então, a massa é a propriedade extensiva mais geral, mais fundamental que existe. Porque todas elas dependem da massa, todas as extensivas dependem da massa, né? Então, eu posso colocar aqui, primeira propriedade extensiva é a massa. Cadê? É a massa. Primeira é a massa. Deixa eu aumentar aqui a grossura do pincel. A primeira é a massa. Eu vou deixar logo aqui para a segunda. E a massa, ela é medida de várias formas. Tem várias formas de medir a massa, né? Tem gente que mede em libras, tem gente que mede em gramas, mas a unidade padrão de medir massa do SI são os quilogramas, tá? Ah, mas por que que você está colocando a unidade de medida? Porque se a grandeza não for mensurável, se eu não puder medir ela, ela não entra nessa classificação aqui de propriedade extensiva e intensiva, tá? Isso é muito importante. Deixa eu até colocar aqui, ó. Vou até colocar aqui em azul. São, são mensuráveis. São mensuráveis, tá? Deixa eu ver se tem espaço aqui. Tem. São mensuráveis como assim? São medidas, tá? São medidas. Elas podem ser medidas. Continuando. Cara, o volume, né, que é a próxima, ó, tô à frente, eu nem... Cadê? O volume, que é o espaço ocupado, vocês viram na aula de propriedades, acho que foi físicas, cadê? Tá aqui, ó. Cadê? Tá aqui. Vocês viram na aula de propriedades físicas que o volume depende da massa. Então, se o volume depende da massa, ó, vocês viram aqui que tem essa relaçãozinha, né? Se você não viu, eu vou estar deixando um card aqui da aula de propriedades físicas para você ver, tá? Vê lá e depois você volta aqui, porque vai ser mais fácil de você entender isso aqui que eu vou falar, tá? É, o volume depende da massa, né? Vocês viram aqui que o material X, quando eu diminuo o volume, ele diminui a massa. Aqui, ó, quando eu diminuo o volume aqui, ele também diminui a massa. Tanto que existe uma constante de cada material de uma relação entre massa e volume, que é chamada de densidade, né? E vocês viram nas aulas de matemática, eu acho que o professor Loyola vai falar isso para vocês, que eu só posso ter uma constante em uma divisão, né? Uma divisão entre dois termos só é constante quando eles são diretamente proporcionais. Então, por exemplo, a massa, ela é diretamente proporcional ao volume. Então, não interessa se eu aumentar a massa ou diminuir a massa, o volume vai aumentar ou diminuir junto com ela. Por isso que existe essa densidade, que é essa constante de cada material. Cada material tem a sua densidade, né? Porque cada material tem a sua relação entre massa e volume, entendeu? Então, é por isso que o volume ele é uma propriedade extensiva. Cadê? Deixa eu colocar aqui. Cadê? Propriedades
extensivas. Propriedades extensivas. Olha. Vou colocar aqui. Volume. Trazer ele para cá. Ele é medido. Eu acho que a unidade do SI dele é centímetros cúbicos. Eu acho que é centímetros cúbicos. Não, acho que não, é metros cúbicos. Eu acho que é metros cúbicos. Mas vocês podem conferir aí, tá? Só tomar um pouquinho d'água aqui e me hidratar. É importante. Se hidratem também, tá? Vamos lá. Vamos lá continuar. Eu acho que essa é a última propriedade extensiva das que eu coloquei aqui, tá? Mas eu vou trazer mais para vocês. Acho que essa é a última propriedade extensiva. Que é, que é, que é, que é, que é, que é a capacidade térmica. Então, vocês sabem que o calor específico é a quantidade de calorias necessárias para subir 1 grau Celsius em 1 grama, certo? E eu falei para vocês que o calor específico vai ser uma constante porque, independente da massa do material, eu só vou analisar 1 grama dele. Então, cara, ele pode ter o quê? 50 quilos, que só vai ser analisado 1 grama. E 1 grama é 1 grama e não muda. Então, 1 grama de água vai ser 1 grama de água, independente se eu tiver, sei lá, 50 quilos de água, cara. Não vai mudar, entendeu? Agora, a capacidade térmica é o calor específico que depende da massa. Eu até falei para vocês, ó, que a fórmula dele, a fórmula da capacidade térmica é essa aqui. Por quê? Porque, cara, você sabe que apesar do calor específico ser igual, é muito mais difícil eu esquentar 50 quilos de água, sei lá, eu esquentar uma. Ou vou botar menos, vou botar. É muito mais difícil eu esquentar uma panela de água do que eu esquentar um copinho d'água. Você vai ver que é mais fácil do copinho entrar em ebulição, né? Isso é porque ele tem menos massa. O copinho tem menos massa, a panela tem mais massa, e aí você vai ver que a quantidade de calorias necessárias para a água entrar em ebulição aqui vai ser menor. Por quê? Porque a quantidade de calor está diretamente relacionada à massa, né? Ó, um bisuzinho aqui para vocês, né? Um spoiler das aulas do professor de física. Ó. A quantidade de calor, ela é isso aqui, ó. No caso, a quantidade de calor para aumentar sua temperatura, para mudar de estado físico é outra coisa, tá? Mas vamos supor que eu queira subir 1 grau. Eu quero subir 1 grau na água, né? A quantidade de calor vai ser massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, certo? Eu vou falar que aqui eu tenho, sei lá, aqui eu tenho 10 gramas de água e aqui eu tenho 500 gramas de água. Eu sei que não é bem em gramas que é medido, mas eu tô colocando tudo em gramas porque não faria sentido ter 1 quilo de água aqui nesse copo, tá? Mas a unidade do SI é o quilo. Mas eu tô colocando em gramas aqui. Então, a quantidade de calor, eu vou colocar aqui, ó, a quantidade de calor do copo, tá? Ó, quantidade de calor do copo e a quantidade de calor, ó, deixa eu colocar pra cá, e a quantidade de calor da panela, vou colocar também. Essa aqui, P, tá? Vamos fazer aqui, né, cara? Eu vou fazer a razão entre elas duas, tá? A razão entre elas duas. Vamos lá. Vai ficar uma sobre a outra, né? Vou colocar aqui.
Tá aqui. E vamos começar a substituir os valores, né? A variação de temperatura vai ser a mesma, tá? Por quê? Porque, sei lá, eu quero subir 1 grau, né? Eu quero subir 1 grau. Então, a variação de temperatura nos dois vai ser a mesma, né? Ó. Então, aqui, eu corto aqui e eu corto aqui. Então, eu já apaguei elas duas, certo? E aí, vamos supor... Tá, eu já apaguei elas. Então, a razão vai ser só essa aqui, né? Aí, vamos supor... o calor específico da... Vamos supor, não, o calor específico da água é o mesmo, né? Então, corta, corta. E aí, cara, olha o que que você ficou aqui. Você vai ver que a razão entre as temperaturas... Ó, vou apagar isso aqui, ó, né? Aliás, vou apagar não, vou só deixar essa linha mais pra cá. Você vai ver que a razão entre as quantidades de calor, no caso do copo e da panela, vai ser só a massa sobre a massa, né? Então você vai ver que a diferença da quantidade de calor vai ser só vai ser só determinada pela massa, né, cara? Então, eu acho que das propriedades térmicas que eu coloquei aqui, a capacidade térmica é a única que é extensível, é a única que depende da massa, né? Ó, cara, se vocês conseguirem entender isso aqui, tá ótimo. Deixa eu colocar aqui, aqui. A capacidade térmica. Térmica. Capacidade térmica. E ela é medida em joules por... Ó, joules por Kelvin, ok? Por que que ela é medida em joules por Kelvin, né? Vamos lá, vamos construir isso aqui também. Cara, a capacidade térmica, ela é medida em joules por Kelvin pelo seguinte motivo. Vamos lá, né? A gente viu lá, né? Vocês lembram que... Qual é a fórmula da capacidade térmica? Bom, capacidade térmica não é o calor específico... Deixa eu deixar essa bicha aqui um pouquinho mais fina. Capacidade térmica não é... Ó, capacidade térmica não é o calor específico que depende da massa? Não é isso? Então, beleza. Não é a quantidade de calores específicos que eu preciso alcançar em uma determinada quantidade de massa, né? Então você multiplica um pelo outro. Só que, vamos lá, qual é que é a forma? O que é o calor específico, né? Para começar. O calor específico, ele vem dessa fórmulazinha aqui, ó. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Não vou me aprofundar muito nela. Depois o professor Loyola vai se aprofundar melhor lá em calorimetria, né? Em termologia. Mas enfim, fazendo uma manipulação algébricazinha básica, você vai encontrar que o calor específico é igual a quantidade de calor dividido pela... Passa esses dois aqui para cá, dividindo, né? Eles estão multiplicando. Você vai passar eles dividindo. Massa vezes a variação de temperatura. Então, substituindo nessa fórmula aqui, ó, jogando nessa fórmula aqui, o calor, aliás, a capacidade térmica vai ser igual a massa vezes calor específico, né, que eu já descobri que é esse aqui, ó. Jogo aqui, né? E aí, olha só, cara, isso aqui é matemática básica, né? Assim, claro que não é básica, mas eu presumo que você saiba, né? Que se eu tô, eu que aqui eu posso cortar esse com esse, né? Essa massa com essa massa. Corta essa massa com essa massa. Aliás, eu vou deixar assim. E aí você vai descobrir que a capacidade térmica ela é igual à quantidade de calor
dividido dividido pela variação de temperatura. Vou deixar isso aqui preto, né? Só para vocês entenderem, né? Vai ser igual a isso aqui. Só que qual é a unidade que é medida a quantidade de calor? Bom, calor é energia térmica, né? Se você não sabe, calor é energia térmica, né? Calor é a quantidade de energia térmica presente no corpo. E toda energia é medida em joules, né? Toda energia é medida em joules, não? Ó, toda energia é medida em joules, né? E toda temperatura, isso é no SI, tá? Eu tô falando no SI. Você pode criar. Ah, eu criei a escala de temperatura, sei lá, Joãozinho. A escala de temperatura Joãozinho, ela é igual a não sei tantos graus Celsius. Eu tô falando do SI, beleza? Você pode criar a sua escala que você quiser, mas no sistema internacional é Kelvin, tá? É Kelvin, tá? Então, energia dividido por temperatura vai ser igual, isso aqui vai ser igual, ó, ser igual a joules dividido por Kelvin. Não é isso? É isso. Então, cara, ó, essa aqui é a demonstração, eu vou apagar, tá? Isso aqui é só para você entender. Eu não vou deixar isso aqui anotado no material, isso aqui é só para você entender, tá? Porque não quero que você se aprofunde nisso na química. Ó, vamos lá, ó, aprenda a diferenciar. Não é que eu não quero que você entenda essa demonstração. É porque você não precisa entender ela agora, entendeu? Por isso que eu tô apagando. Você não precisa entender ela agora, tá? Só precisa entender por que a capacidade térmica é joules por Kelvin. Se você entender as equações matemáticas, a manipulação matemática que eu fiz, ok, ótimo, tudo bem. Se você não entendeu, por que que a fórmula da quantidade de calor é Q igual a M vezes C vezes delta T? Cara, calma, você não precisa saber disso agora, tá? Tudo tem seu tempo, você vai saber disso aí. Então, verdade, essas não são as únicas propriedades extensivas. Tem mais uma propriedade extensiva, né? Que eu quase ia me esquecendo dela, que é a inércia. A inércia é a permanência em repouso, ou MRU, né? Como eu já expliquei para vocês. E vamos lá. Cadê? Vamos lá. Inércia, deixa eu colocar aqui. Inércia. Aí você fala, professor, não tem como medir inércia. Se um corpo está em inércia, ele está em inércia, acabou. Não tem como eu chegar lá e medir, né, a inércia. Aí que eu falo, cara, tem como medir a inércia sim. Assim, não é que tem como medir, mas você tem como estimar a inércia. Tem como eu falar que esse corpo está em mais inércia do que esse corpo, né? Por quê? Existe uma coisa na física, duas coisas, né? A primeira coisa é a segunda lei de Newton. Que a segunda lei de Newton, ela fala que a força é igual a massa vezes a aceleração, né? E para tirar um corpo da inércia, eu preciso de uma força, né? Porque para tirar um corpo da... Se um negócio está parado, eu preciso de força para deixar ele em movimento. E se o negócio está em movimento, eu preciso de uma força para parar ele, ou então para dar mais velocidade para ele. Então, aí você me fala, vamos supor que eu tenho um bloco, né? Ó, eu vou desenhar aqui volta aqui, uma linha, nessa linha eu tenho um bloco, certo? E esse bloquinho, ele tem massa M. Ele tem massa M. Esse bloquinho tá parado, ó, V igual a zero. E aí eu quero fazer uma aceleração de... Eu quero fazer uma aceleração de, sei lá, de 2 metros por segundo nesse bloquinho. Quero dar uma aceleração para ele de 2 metros por segundo. No caso, quanto maior a aceleração, maior a velocidade, né? Porque a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Então, eu posso dizer que a aceleração é proporcional, esse alfazinho aqui quer dizer que é proporcional, tá? À velocidade, não é isso?
E para eu dar essa aceleração de 2 metros por segundo, vamos lá. Eu vou criar outro bloquinho, do mesmo jeito, ó. Outro bloquinho aqui, certo? Só que esse bloquinho, ele vai ter massa 4m, né? E qual é a força que eu preciso aplicar aqui para dar massa, para dar aceleração de 2 metros por segundo? Bom, eu preciso aplicar uma força nesse bloquinho, uma força F, e essa força F tem que ser igual. Essa força F tem que ser igual aqui. Tem que ser igual a massa do bloquinho vezes 2, né? Ou seja, F tem que ser igual a 2m. Não é isso? F tem que ser igual a 2m para eu dar essa aceleração de 2 metros por segundo nele. Agora, vamos supor que o mesmo bloquinho, ó, também está igual. Mesma coisa. Eu quero dar uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado nele, né? Deixa eu só colocar ele mais para baixo. Aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, né? Do mesmo jeito, eu vou ter que aplicar não a mesma força F, mas eu vou representar aqui porque, enfim, só a fim de representação, tá? Essa força, eu vou chamar aqui de F2, e essa aqui vai ser a F1. A F2 vai ser igual a quem? A F2 vai ser igual a massa, né, que é 4m, vezes 2. Ou seja, a F2 vai ser 4 vezes 2, 8m. Olha aí, a F2 vai ser igual a 8m. O que é que isso aqui me diz, né? Isso aqui está me dizendo, ó, F2 igual a 8m, está me dizendo o quê? Está me dizendo que se a F1, ó, eu vou colocar aqui, F1 é igual a 2m, aliás, eu vou tirar logo daqui, F1 é igual a 2m e F2 é igual a 8m. Ou seja, F1, aliás, F2 é maior do que a F1, não? Então, né, eu posso dizer que, por exemplo, se a F2 é maior que a F1, a força para eu tirar o bloco do repouso com a mesma velocidade, né, no caso a mesma aceleração, no caso do bloco 2, é maior do que a do bloco 1. Mas por que a força foi maior? O que mudou aqui de uma fórmula para outra? A massa. A massa foi o que mudou de uma fórmula para outra. Entendeu? Então, se só mudou a massa, não mudou a aceleração, e o que fez mudar a força foi a massa, né? Então é mais difícil eu tirar uma coisa que tem mais massa da inércia do que uma coisa que tem menos massa, entendeu? Então a inércia, ela pode ser medida dessa forma, ó, F, aliás, eu vou colocar até entre parênteses, F igual a ma, ou ela pode ser medida por isso aqui, ó. Isso aqui é legal. Ó, vou apagar isso aqui. Cara, é o seguinte, existe uma coisa na física que o nome é momento. E o que é o momento? O momento, deixa eu só pegar aqui uma página aqui diferente. Existem duas coisas na física, na verdade. Existe o momento. Não, vou colocar. Momento, que é o P, ou quantidade de movimento, né? Quantidade de movimento. E aí, assim, o que é essa quantidade de movimento? Você concorda comigo que o tanto de movimento que um corpo tem depende da massa dele e da velocidade? Porque, por exemplo, eu vou lá no professor Loyola e eu vou correndo em direção a ele. Se eu sou mais leve do que ele é mais pesado. E eu vou correndo em direção a ele, eu bato nele. Vocês concordam comigo que quando eu bater, ele não vai ter uma velocidade igual a minha que eu estava correndo, ele vai ter uma velocidade menor, porque a massa dele vai meio que desacelerar essa velocidade dele. Entendeu? Então, o momento, ó, P igual a M vezes V.
E existe outra coisa, tá? Só que essa outra coisa eu só vou falar depois, né? Depois assim, daqui a pouco. Vamos lá. De novo aqui, dois blocos. Esse bloco aqui tem 6 quilos. E esse bloco aqui tem 2 quilos, certo? E esse bloco aqui está com a velocidade de 3 metros por segundo, velocidade constante. Aí você me fala, ah, professor, mas não tem força. Se não tem força, a, a aceleração é zero. Então não tem como ter variação no movimento. Tá certo, cara. Só que é assim, a variação no movimento ela não pode ser causada só por uma aceleração, né? Assim, porque esse bloco aqui, ele teve uma força que foi causada nele para ele começar a se mexer. Então é como se ele estivesse transferindo alguma coisa para esse outro bloco aqui. É como se ele estivesse transferindo o movimento dele, mas não é bem o movimento. Ele está transferindo alguma coisa que vocês vão ver depois, tá? E aí o momento ele tem que ser conservado. Certo momento tem que ser conservado. Aí vamos lá. Qual é o momento total do sistema? O momento total do sistema vai ser, esse aqui vai ser o bloco um e esse aqui vai ser o bloco 2. O momento total do sistema vai ser, aliás, eu vou calcular aqui o momento do bloco um primeiro, né? Vai ser P igual a mv, então vai ser 3 vezes 2, né? 3, né? 2 vezes 3. Então, P1 vai ser igual a 6. E o P2 vai ser igual a zero, que ele não está se mexendo, a velocidade dele é zero. 6 vezes zero é zero, certo? E aí a gente chega na seguinte coisa. Quem é que é o P1? O P1, isso aqui não vai ser igual a M1 V1, né? Do bloco 1, no caso. Isso aqui não vai ser igual a M2 V2. E o momento total do sistema, né? Já que o momento tem que ser conservado, vai ser M1 V1 mais M2 V2. Isso aqui tem que ser igual a M1 V1', vou chamar assim, né? Porque é uma V1 que vai mudar. Mais M2 V2', né? Porque é a V2 que vai mudar. Isso aqui e isso aqui são referentes ao bloco 1. E isso aqui é o bloco 2, vocês entenderam, né? Vamos lá, o momento desse aqui vai ser 6, já sei que vai ser 6, mais o momento desse aqui é 0. Vai ser 6, deixar aqui, ó, 6 vai ser igual. M1 é o quê? M1 é 2. 2V1', mais M2 é 6V2'. E aí a gente simplifica tudo isso aqui por 2, né? Vai ficar 3 é igual a V1' mais 3V2'. E colocando tudo isso aqui em função de V1', né? Passar o V1' para cá, vai ficar 3 menos V1' é igual a 3V2'. E passo 3 para lá, vai ficar menos V1' é igual a 3V2', menos 3, multiplico tudo por menos 1. V1' é igual a 3, né? Aqui tá mais, aqui tá menos, aqui vai ficar menos, aqui vai ficar mais. Então vai ficar 3 menos 3V2'. Ok? Vou guardar essa equação aqui. Ó, vou guardar essa equação aqui. E vou chamar essa equação aqui de equação. Essa aqui vai ser a equação 1, tá? Vou chamar essa equação aqui de equação. E aí, só com essa equação aqui não dá para encontrar o momento, né? Precisa de mais coisas para encontrar o momento.
Por exemplo, eu posso encontrar com a energia cinética. A energia cinética, a energia cinética, ela vai ser mv quadrado sobre 2. E a energia cinética também tem que ser conservada. Ou seja, SC inicial tem que ser igual a EC final. Não é isso? E aí, né? Aí, vamos lá, SC inicial vai ser M1 V1 ao quadrado dividido por 2. A energia cinética do bloco 2 inicialmente é zero, porque ele não está se mexendo, né? E vocês lembram daquilo ali que eu falei, que meio que estava dando alguma coisa pro bloco 2? O bloco 1 meio que estava dando alguma coisa pro bloco 2. Então essa coisa que ele está dando é energia cinética, né? A energia cinética, se vocês já viram isso aí na escola, mas ela pode ser transferida de um corpo para outro. Então mesmo que não haja forças no sistema, eu estou transferindo energia cinética. Então um corpo pode mudar o movimento dele, entendeu? Ó, vai ser igual a energia cinética final. M1, M1 V1' ao quadrado sobre 2 mais M2 V2' ao quadrado sobre 2, certo? Aí aqui vai ficar a M1 é igual a 2, então vai ficar 2V1', não, 2V1 ao quadrado sobre 2 vai ser igual. M1 vai continuar sendo 2V1' ao quadrado sobre 2 mais M2 é 6V2' ao quadrado, né? Sobre 2. Sobre 2, certo? Aí, mesmo processo, ó, corta isso aqui com isso aqui, corta isso aqui com isso aqui. E esse aqui vai ficar aqui 3. Então, vai ficar aqui... vai ficar V1 quadrado vai ser igual V1' ao quadrado mais 3V2' quadrado. Aqui é quadrado também, né? E aí, quanto é que é V1? V1 não é 3? 3 ao quadrado é 9. Então, 9 vai ser igual a V1' ao quadrado mais 3V2' ao quadrado. E, ó, eu já sei quem é que é V1'. V1' é isso aqui, ó. Eu posso substituir aqui. Vai ficar 9 é igual a... Vou até colocar aqui, ó. 9 vai ser igual a isso aqui ao quadrado mais 3V2' ao quadrado. Certo? E aí, aqui é um produto notável, né? Você faz aqui o produto. Vai ficar 9 vai ser igual a quadrado do primeiro, 9, menos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3V2' vai dar 18 V2' mais o quadrado do segundo, que vai ficar 9V2' ao quadrado mais 3V2' ao quadrado, ou seja, 9 é igual. Isso aqui dá para eu somar esses dois, né? Dá para eu somar esses dois. 9 mais 3 vai ser 12, vai ser igual a 9 menos 18V2' mais 12V2' ao quadrado, né? Ó, 9 mais 3, 12.
Estou multiplicando a mesma incógnita, né? Então, aí eu posso passar esse 9 para cá, subtraindo, ou seja, 0 é igual a 9 menos 18v2' mais 12v2' ao quadrado, menos 9. Corta esse 9 com esse 9, menos 18v2' mais 12v2' ao quadrado é igual a zero. E você pode reorganizar isso aqui do jeito que você quiser. Você pode deixar esse aqui positivo e esse aqui negativo. Você pode colocar esse aqui, ó. Por exemplo, eu vou organizar isso aqui, ó. Vai ficar 12v2' ao quadrado menos 18v2' é igual a zero. Reorganizei um pouquinho. E aí, isso aqui é uma equação de segundo grau, né? Esse aqui é o meu ax quadrado menos esse aqui é o meu b e esse aqui é o meu x, né? Isso aqui é igual a zero. E aí, quando você resolver essa equação, que eu não vou resolver aqui, senão vai levar muito tempo, que eu já estou levando muito tempo, vai dar o quê? Vai dar que x1 é igual a zero e x2 é igual a 1,5, né? E você sabe que x1 não é zero, porque ele não fica parado, tá? Por quê? Porque tem um bloco aqui que está indo em direção a ele. Então, mesmo que seja uma velocidade muito pequena, ele vai se mexer. Então, a velocidade não é zero de jeito nenhum. Porque ele vai ganhar energia cinética, né? A energia cinética dele não é zero. Ele vai ganhar momento, enfim. Então, vai ser 1,5, ou seja, V2' vai ser igual a 1,5 metros por segundo, né? Ou seja, depois que esse bloco aqui... Vamos lá, vamos montar a historinha. Depois que esse bloco aqui... Tá aqui, ó. O bloco 1. Tá vindo aqui, ó. Pá! Encostou aqui, meu amigo. O bloco 2 vai começar a andar também. Vai começar a andar, vai começar a andar. Vocês entenderam? Ó, vai começar a andar, vai começar a andar. Só que ele vai começar a andar com só 1,5 metros por segundo, com metade da velocidade do bloco 2. Então, se ele vai começar vai andar com metade da velocidade do bloco 2, então quer dizer que a massa ela interferiu no momento dele, ela interferiu na quantidade de movimento, ela interferiu na inércia dele, entendeu? Porque a massa dele tornou ele. Olha aí que bonito, olha aí que bonito. A massa dele tornou ele menos suscetível à mudança de movimento. Não é não? Porque se ele podia ir para 3 metros por segundo, mas ele foi para 1,5 porque ele é mais pesado, a massa dele tornou ele menos suscetível a uma mudança de movimento. Eu tenho massa e mudança de movimento na mesma frase. Mudança de movimento é o quê? Tirar um corpo da inércia. Então a massa deixou mais difícil de tirar ele da inércia. Então eu vou colocar P igual a M vezes V. E eu vou colocar energia cinética também. Energia cinética é igual a M V quadrado sobre 2. Certo? Certo, né? Vai ficar... Não, vou deixar só o P igual a MV mesmo. Deixar só ele. Energia cinética vai deixar muita coisa na cabeça de vocês. Mas é isso. É isso. O momento é isso, né? Então, o que tem em comum dessas duas equações aqui é o seguinte. É a massa, né? A massa aqui, a massa. Então, a força depende da massa. O momento depende da massa. E eu poderia colocar até elas como grandezas extensivas também. Porque todas dependem da massa, né? Toda grandeza, por exemplo, o calor também depende da massa. Então, também é extensivo. Deixa eu ver, outra que depende. A carga elétrica depende da massa. Porque, ó, vou até colocar aqui também. Ó, a carga. Vamos colocar assim mesmo.
carga elétrica. Carga elétrica também depende da massa. Ó, por quê? A carga elétrica, tá? Primeiro, para ser extensivo ou intensivo, tem que ser mensurável. Então, eu tenho que poder, pelo menos, medir ou estimar, não é isso? Então, vamos lá. A carga elétrica, ela é medida em Coulomb. 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 E qual é a fórmula da carga elétrica? A carga elétrica é nada mais nada menos do que a soma total das cargas que estão passando por um fio ou por algum lugar. Então, por exemplo, qual é a carga de um elétron? A carga de um elétron é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Essa é a carga de um elétron, certo? Essa é a carga de um elétron. E aí, se eu tiver, aí, por exemplo, se eu tiver dois elétrons, a carga total vai ser igual a 3,2 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, se eu tiver 3 elétrons, a carga vai ser igual a 4,8 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E eu poderia estar fazendo isso aqui até amanhã. Só que eu não vou fazer, né? Obviamente. Eu vou logo te dar a fórmula. Que você já percebeu que a carga total vai ser igual ao número de elétrons vezes a carga de um elétron. E o número de elétrons, o elétron, gente, não cai nessa falácia de que elétron não tem massa, tá? Elétron tem massa sim, né? Até porque se não tivesse massa, a gente não poderia trabalhar com ele, né? Mas ele tem massa, ele tem massa. A gente não poderia falar de um molde, sei lá, enfim. Ele tem massa, só que é muito pequena. Então, quanto mais elétrons eu tiver, mais massa de elétrons eu vou ter. Então, se a carga aumenta segundo o número de elétrons, ela também aumenta segundo a massa dos elétrons. Então, a carga também depende da massa dos elétrons. Ou seja, a carga ela é uma propriedade extensiva também, né? E deixa eu ver quais propriedades aqui. Quais mais. Tá. Nessa já falei. Aqui tá. Não. Ah, luminescência. Luminescência. Eu posso colocar aqui também luminescência. Ó, luminescência. Posso colocar. A luminescência. Que aí, a luminescência, ela vai depender da forma como você analisa, né? Porque, por exemplo, né, vamos lá, isso aqui você tem que ter perspicácia, cara. Você tem que ser um aluno perspicaz para poder perceber isso aqui, ó. Porque a luminescência, ela vai meio que poder ser as duas. Porque, cara, eu posso tanto falar, essa luz, ela tá emitindo tanto, sei lá, tantos lumens, né, que é a unidade medida para a luz, ela tá emitindo tantos lumens por centímetro quadrado. Tá? Ela tá emitindo isso. Posso falar isso, cara. E ela vai ser uma propriedade intensiva, né? Vai ser propriedade intensiva, porque não importa quanto de luz eu tiver, ela só vai estar emitindo aquilo por centímetro quadrado. Só que aí eu posso falar para você que ela está emitindo tantos lumens no total. Lumen, no total. É no total de tudo que ela está emitindo. E um exemplo disso vamos lá, você tem por exemplo, a lâmpada do meu quarto. Né? A lâmpada do meu quarto, ela emite mais luz, ela consegue iluminar meu quarto inteiro do que uma vela. Né? Claro que isso está relacionado a muitas outras coisas, mas está principalmente relacionado à massa também, né? Ao tamanho da lâmpada. Está relacionado também. Enfim, vamos lá, Vamos supor que você tem uma vela enorme. Uma vela enorme, né? Você pega uma vela aqui na sua casa e você vai comparar essa vela que tem na sua casa com uma vela enorme, uma vela do tamanho proporcional, sei lá, um prédio da sua cidade. Do tamanho de um prédio da sua cidade. Você concorda comigo que essa vela vai iluminar muito? Muito, 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 muito? Então, isso é porque essa vela, ou então você pode fazer comparação com a lâmpada, o que for, ela vai ter muito mais.
fótons sendo liberados do que uma vela normal, né? Então, a luminescência, se você analisar a quantidade de luz no total que é emitida, ela é uma propriedade extensiva também, né? Já coloquei aqui a luminescência? Coloquei não. Coloquei a luminescência, ela é medida em lumens. Vou colocar um L, né, para você entender que é um L, que pode parecer um I. Ela é medida em lumens. Luminescência total, a total é medida em lumens, tá? Tem outras unidades, tem a candela, enfim. E eu acho que dessas daqui foram as únicas, né, que eu coloquei. Mas existem mais, né? Tem, por exemplo, vou colocar energia, né? Ó, energia cinética, energia cinética, cinética, que ela é medida em joules, né? Joules também. O próprio calor, eu poderia colocar também o próprio calor, né? Deixa eu mover todo mundo mais para cá um pouquinho. Mexer aqui todo mundo mais um pouquinho para cá. Energia cinética, medida em joules. E aí eu vou mexer toda essa galera para cá. Ok? Aí eu vou colocar mais uma também aqui, ó, mais um exemplo, que é o calor, né? Calor, que também é medido em joules. Vou falar das duas ao mesmo tempo, né? Energia, ao mesmo tempo não, mas vamos seguir da outra. A energia cinética ela é igual a mv quadrado sobre 2. Depois o professor Loyola vai fazer essa demonstração para vocês, e eu garanto que ele vai fazer, porque se ele não fizer, leva os cocorote. Mas enfim, vamos lá, né? mv quadrado sobre 2. De novo, depende da massa, né? Depende da massa. E o calor, né? O calor, vou colocar o calor como Q. O Q vai ser igual a M vezes C vezes delta T. Isso é o calor sensível, tá? O calor latente, né, que é o calor para mudança de estado, o latente vai ser igual a massa vezes o calor latente da substância, né? Enfim, mas de qualquer forma, é, vai se depender da massa, né? Eu vou até deixar ele aqui, ó. Isso vai depender da massa de qualquer forma, né? Ó. Você vê que tem massa, massa. Então, tudo que tiver massa em sua fórmula, força é extensiva? É extensiva. Deixa eu ver mais alguma que depende da massa. Sei lá, massa molar, né? Número de mols é extensivo. Eu não sei se eu lembro alguma outra fórmula, sei lá, força gravitacional, você pode até aloprar um pouquinho também, é extensivo. Enfim, muitas são extensivas, né, cara? Muitas são extensivas. E acho que é isso, cara. Das extensivas que eu podia falar para vocês são essas. No próximo vídeo a gente vai falar das propriedades intensivas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixem nos comentários. Se não tiverem gostado, deixem nos comentários também, que vai estar tudo bem. Eu vou me esforçar para melhorar para vocês, tá? Estamos sempre em busca de melhorar e melhorar, melhorar. E é isso, cara. Tô deixando aqui mais alguns vídeos que vocês assistem, né? Se vocês quiserem, claro. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo, propriedades intensivas. E fique com Deus e até a próxima.